O Homem Gelado. Meu nome é Adriana, tenho 28 anos e moro em Buenos Aires, na Argentina. Essa história é de quando eu tinha 12 anos e ainda morava na Bahia, em uma cidade muito pequena chamada Una. O caso aconteceu na casa da minha tia, onde eu estava para passar a noite. Essa tia morava em outro bairro na mesma cidade que eu e sempre que eu podia, ia para a casa dela. Para que todos possam entender essa história, eu preciso explicar como era a planta baixa da casa da minha tia. Era assim. Na parte da frente do terreno tinha uma casa com sala e os quartos, e no fundo tinha uma porta meio quebrada que tinha a parte de cima aberta e dava para ver o interior da casa, mesmo com ela fechada. Depois dela, um pequeno vão onde havia um fogão a lenha e em seguida outro grande cômodo separado da casa, onde era cozinha e banheiro. Mas como a minha tia acordava muito cedo para fazer o café, ela resolveu colocar a cama dela nesse cômodo também. Então era a cozinha com uma grande cama de casal juntos. Estranho, mas tinha espaço. Um fato importante também é que a minha tia nunca trancava a porta desse ambiente à noite, porque o banheiro ficava lá. Então se alguém da casa precisasse ir, tinha que estar aberto. Dito isso, vamos ao caso. Na noite do ocorrido, a minha tia se ofereceu para dormir na cama da minha prima na parte da frente, para que eu pudesse dormir com a minha prima na cama dela. Eu e essa prima éramos muito amigas, então isso foi ótimo para nós duas. Foram todos dormir, minha tia e meus dois primos na parte da frente e eu e minha prima na parte dos fundos. A minha prima tinha uns 2 anos a mais que eu. Ela deveria ter uns 14 ou 15 anos no máximo. Nessa noite caiu um temporal muito forte, daquele tipo com relâmpagos, trovões, vento forte, tudo. Estávamos dormindo com a porta fechada, porém não trancada como a minha tia mandou. Eu tenho um sono levíssimo, acordo com qualquer coisinha e já estava com o sono perturbado pelo barulho da tempestade. Lá para umas 2 horas da madrugada, eu senti uma coisa muito gelada tocando meu pé. Lembro de afastar meu pé 2 vezes para cima e a coisa continuava tocando, gelada e suave como uma pena. Não parecia uma mão. Na 3ª vez, eu despertei totalmente e me sentei para olhar o que era. Outro ponto importante é que na Bahia dormimos com mosquiteiro. Quando eu me sentei em meio àquela escuridão, de início não vi nada, só que a porta estava entreaberta, com a luz da rua entrando um pouco. E no canto, a cama era encostada na parede e eu estava no canto. Tinha um afundamento na cama. A coisa estava sentada no pé da cama. Tinha puxado um pouco o mosquiteiro para mexer em mim, como se soubesse exatamente que eu estava no canto. Toda essa percepção levou uma fração de segundo. Então comecei a gritar pela minha prima. Vamos chamá-la de Pri. E ela simplesmente não acordava. Eu gritava, cutucava e nada. E a coisa não se mexia, não fazia nada além de ficar lá. Até que o desespero me invadiu e eu comecei a esmurrar o braço dela gritando Pri, sem parar e dizendo que havia alguém no quarto, até que ela finalmente acordou. Nessa hora, a coisa se levantou e saiu pela porta sem dizer nada. Mas graças a Deus, a minha prima também o viu. Era muito alto, muito preto, parecia ser todo feito de matéria preta. Parecia até maior que a altura da porta e muito magro, com uma roupa que não dava para distinguir e muito menos sua feição. Saiu pela porta e não foi correndo, foi andando, tranquilo. Pulamos da cama e corremos para a porta, primeiro porque precisávamos pedir ajuda ou trancar, e também porque estávamos curiosas. Aí que fica ainda mais estranho. Lembra que esse quarto era um cômodo aos fundos separados da casa? E que entre ele e a porta da outra casa havia um vão onde tinha um fogão a lenha? Então, essa área tinha um chão todo de barro que estava totalmente enlameado pela chuva. E não havia o menor resquício de que alguém havia passado por ali. Nem nesse vão, nem no corredor lateral da casa, nada de pegadas. Dentro da cozinha também não havia resquício de barro no chão. Por um momento, acreditamos que um dos meninos estava pregando uma peça em nós, mas a porta estava trancada e por aquela abertura acima dava para ver que a casa estava em silêncio e já era muito tarde. Minha tia comeria meus primos vivos se eles acordassem todo mundo a troco de nada. Resolvemos não chamar nossa tia nessa hora. Voltamos para o quarto e trancamos a porta.
Ficamos com a luz acesa e não dormimos mais até umas 5 horas da manhã, quando a minha tia acordou e contamos tudo o que aconteceu. Ela ficou preocupada e brava por não termos chamado por ela, mas ninguém mencionou nada sobre ser algo sobrenatural. Meus primos negaram totalmente terem feito algo, e minha tia garantiu que um deles realmente não saiu do quarto, que ele dividia com a minha prima, onde minha tia dormiu. Quebramos a cabeça tentando entender isso juntos. Um tempo depois, conversando com a Pri, ela me disse que lembrava daquele dia com muita clareza e que acreditava que aquilo era uma aparição, um fantasma, algo do tipo. E eu também acho que foi isso, porque foi tudo muito estranho e não tivemos explicação para nada. Não roubou, não atacou violentamente. Um homem fugiria de 2 garotas? Não sei. Eu tenho outros relatos para contar, vou enviá-los no futuro e obrigada. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Adriana, de Buenos Aires, na Argentina, e a Adriana me ajuda com a revisão dos relatos, então esse relato aqui veio perfeito, obrigada Adriana, e aguardo os outros relatos. Mano Cris. A história que venho contar é da minha própria infância, a história mais bizarra que a minha família conta até hoje. Eu sempre fui uma criança muito criativa, sensitiva e falante, e vivia cheio de amiguinhos imaginários. Minha família sempre achou normal, porque eu sou filha única e sempre senti falta de alguém para brincar. Contudo, por volta dos meus 4 anos, eu surgi com esse amiguinho específico com quem eu conversava muito mais que o normal. Eu quase não brincava ou fazia qualquer outra atividade. Eram horas e horas só falando sem parar. E a minha mãe começou a achar isso incomum e começou a prestar atenção nos assuntos. E viu que eu falava muito da família e dava muita risada com esse tal amiguinho, como se fosse um velho amigo que já conhecia a nossa família. Então, em um dia, ela passou pelo meu quarto e me viu sentada no canto da parede, conversando e rindo muito alto. Ela decidiu entrar e me perguntar quem era esse meu novo amigo com quem eu ria tanto. Eu me virei para ela muito incrédula por ela não saber quem era e respondi: "É o Mano Cris, mãe." Minha mãe quase caiu dura no chão. Em setembro de 1995, exatamente um ano antes de eu nascer, meus pais perderam um filho que nasceu prematuro. O nome dele era Cristiano. E até aquele momento, ninguém nunca tinha trocado uma palavra sequer comigo sobre aquele assunto. Tanto porque eu era muito nova, como também porque ainda era muito recente e um grande tabu para toda a família falar disso. A minha mãe indagou a família inteira sobre e a resposta foi unânime. Ninguém nunca falou do meu irmão comigo ou perto de mim. Ou eu realmente o via, ou foi uma grande coincidência eu dar o mesmo nome para o amigo imaginário. Nunca saberemos, pois a minha família nunca o viu, e eu tenho pouquíssimas lembranças dessa fase da minha infância. Só sei que gosto de pensar que era meu irmão que vinha brincar comigo e cuidar de mim. Sempre senti uma ligação muito forte com a memória dele, mesmo ele tendo falecido um ano antes de eu nascer. Como se eu realmente tivesse desfrutado de algum tempo com ele na Terra. Quem sabe em outra encarnação. Além disso, gosto muito desse nome e pretendo colocá-lo no meu filho, se um dia eu vier a ser mãe. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Mariana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um amor além dessa vida. Desde cedo me senti diferente de todas as meninas da minha rua. Muito retraída e sempre tive curiosidade com o mundo espiritual. Porém, a minha primeira experiência aconteceu na puberdade. Eu tinha um namoradinho no bairro que foi meu primeiro amor. Às vezes, eu faltava na escola para ir ficar com ele numa represa perto da minha casa. Um certo dia, minha mãe, já desconfiada, resolveu me levar para a escola. E ele ficou a me esperar. Fiquei irada e ao mesmo tempo chateada por não poder ir vê-lo. No dia seguinte, recebi uma triste notícia. Ele havia se afogado. Eu fiquei muito mal, chorei o dia inteiro e não pude ir ao velório dele, dar o último adeus, pois eu era menor de idade e minha mãe não me deixava sair. Nessa mesma noite, peguei no sono de tanto chorar e cantando nossa música. Sim, tínhamos uma música só nossa.
Ao me acordar, estava num sono leve e pude perceber uma pessoa iluminada aos pés da minha cama. Era o meu amado. O seu rosto não estava nítido, porém, identifiquei as suas vestes e seu semblante sereno. De imediato, fiquei com medo, pois essa era a minha primeira experiência sobrenatural. Como tinha costume de dormir com o controle da TV embaixo do travesseiro, eu rapidamente o peguei e liguei a TV. E assim ele sumiu. Orei a Deus para levá-lo a um bom lugar e não consegui dormir naquela noite. De alguma forma, eu sou grata por ele ter me proporcionado esse último adeus. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Wellen. Pessoal, e esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueçam de deixar o joinha, que isso é muito importante para a divulgação desse vídeo. E se puder, deixe o seu comentário aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho para o YouTube me notar e eu desflopar, que eu estou precisando desflopar. Eu já postei tanto vídeo e o YouTube não me nota, mas é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês, mesmo de coração, que gostam, que curtem. Então, se gostam, não esqueça de espalhar a palavra do Assustadoramente para que ela chegue para muitas e muitas pessoas, tá bom? Então é isso, até o próximo relato.